milagre é quando Deus desce do céu e Ele faz alguma coisa, se move na sua direção, produzindo algo que você não consegue produzir. Então a Bíblia diz que dentro desses ciclos, dentro desse relógio de Deus, são os tempos oportunos para Deus produzir milagre na minha vida e na sua. Esses ciclos, essas estações, esses tempos, é como se eles regulassem o mover de Deus. São os tempos oportunos para a frutificação, são tempos oportunos para colheitas. A gente observa isso nas próprias estações que regulam a natureza. Esse tempo oportuno é um tempo de visitação de Deus para cumprir promessas, para cumprir decretos, para realizar sonhos, para cumprir desígnio e propósito na minha vida e na sua. Eu acho que só 2 pessoas entenderam, porque só umas 2 ou 3 que devem ter promessa de Deus aqui. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui? Tem alguém que um dia recebeu uma palavra específica de Deus? Deus usou um servo dele e disse: ó meu servo, eu quero fazer alguma coisa na sua vida, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Isso é uma promessa, é um decreto de Deus para você. Você sabe que quando Deus libera uma promessa assim na nossa direção, a gente fica louco, querendo que aquilo aconteça imediatamente. Mas tudo que Deus criou obedece às estações, obedece os dias, obedece os anos, obedece os tempos. Você percebe isso e eu percebo isso até no próprio propósito de Deus. Porque Deus em Gênesis liberou uma promessa para a mulher dizendo: você vai produzir uma semente e essa semente vai pisar, vai esmagar a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que isso não aconteceu imediatamente. Aconteceu praticamente 4.000 anos depois. No livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele veio no tempo específico, no tempo oportuno. Então Deus tem um tempo oportuno para cumprir as promessas dele na minha vida e na sua. Deus nos deu a promessa de que alcançaria a minha casa e a casa da minha esposa com salvação. Tem 27 anos que a gente tem orado por isso. E ela orava pela irmã dela de uma forma específica por 26 anos. Levou 26 anos para a promessa de salvação se cumprir. Porque era um tempo oportuno. A gente percebeu o tempo da visitação, a gente percebeu a estação apropriada, o momento apropriado. Então, se Deus tem promessa para você, como tem promessa para mim, você está clamando a Deus para que essas promessas se cumpram. Você está clamando a Deus para que os sonhos que Ele plantou no seu coração se realizem. Nós temos que entender que existem estações e tempos para Deus produzir e fazer cada coisa. Nós temos que nivelar a nossa mente, o nosso entendimento com o entendimento de Deus, para perceber quais são esses ciclos de Deus. O que pode acontecer de Deus estar produzindo alguma coisa e a gente não perceber. Pode acontecer de Deus estar se movendo, produzindo milagres e a gente nem se dá conta disso. E quando você acorda para receber a bênção já foi. Eu vi um pastor dizer, definindo bênção, que bênção é uma posição. Bênção é uma posição. É como quando você entra numa repartição pública para resolver algum problema e eles te dão uma senha. Aí na senha está escrito número 32. Você olha assim, número 32, já tem muita gente, mas é um número razoavelmente baixo. Como você sabe que o atendimento, nas repartições públicas é maravilhoso, aí você pensa, número 32, e chama o número 1 lá na telinha, Pode ser a mesma coisa, eu vou descer ali na lanchonete, vou tomar um cafezinho. Porque chamou o primeiro agora, eu sou o 32. Não é verdade? Aí você desce na lanchonete e quando você volta, está no número 33. Você vai no funcionário público e diz, moça, a minha senha era número 32, eu tive que dar uma saída, eu falei, sinto muito, você vai ter que pegar outra senha. Aí quando você volta para pegar outra senha, está no 453. Então a bênção é uma posição.
mente, entre a mente de Deus e a sua mente. Isaías diz que assim como os céus estão afastados da terra, assim os pensamentos do Senhor são diferentes e são distantes dos nossos. Deus tem um entendimento, Ele tem um pensamento, Ele tem uma inteligência que é diferente da nossa, e a nossa está muito abaixo. E para a gente compreender aquilo que Deus quer fazer, Ele colocou sinais. Por isso o texto diz: sejam eles para sinais. O sinal é algo que Deus estabeleceu para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a nossa revelação de como Deus se move e quando Deus se move. Então Deus estabeleceu as estações, dias e anos como sinais para mim e para você, para que ficasse mais fácil a gente se alinhar e se encontrar com Deus dentro do tempo dele. Porque para Deus não existe tempo de uma forma limitada, porque Deus vive na eternidade. Para nós existe. O tempo para nós é um período dentro da eternidade. Se a gente não consegue compreender ou absorver como esse tempo limitado se encaixa no tempo eterno de Deus, pode acontecer de muitas bênçãos passarem nas nossas vidas e a gente nem se dá conta. E a gente nunca sabe quando uma nova oportunidade vai surgir. Às vezes uma bênção que você está clamando, pedindo a Deus, você deixa de vir num culto específico. Naquele culto é onde Deus vai fazer. Quando no meio da semana você chega na cela e fala: ô irmão, fiquei tão desanimado de ir no culto domingo. Como é que foi? Eu falei: irmão, Deus exaltou, o céu desceu naquele lugar. Aí você sente lá no seu coração: sempre perdi a bênção. Aí só Yeshua HaMashiach sabe quando vai ter outro culto desse. Talvez vai levar 20 anos para ter um outro mover desse, e você ter a oportunidade de receber uma promessa. Então Deus deixou sinais, Deus deixou estações, para a gente compreender como é que Deus se move, quais são esses ciclos, quais são esses tempos de Deus, para ficar mais fácil para nós, não para Deus, para ficar mais fácil para nós. E as festas bíblicas, elas andam em sincronia com as estações, elas andam de mão dada com as estações. Deus estabeleceu as festas em tempos ou em estações de colheita lá em Israel. Então as festas são um sinal para mim e para você do tempo em que Deus quer produzir um milagre na minha vida e na sua. Graças a Deus que minha esposa entendeu o que eu disse. Deus estabeleceu as festas para facilitar para mim e para você perceber quando é que Deus se move, como Ele se move para trazer uma bênção, um milagre na minha vida e na sua. Você sabe que as estações são em número de 4. E Deus estabeleceu as festas bíblicas dentro de 3 estações. Porque uma estação é a estação de recolhimento, que é a estação do inverno, onde tudo se recolhe por causa do frio e às vezes por causa da chuva. Mas as outras estações são estações de colheita e de semeadura. Então a festa, ou as festas bíblicas, são sinais de Deus para nós. Sinais de quê? Daquilo que Deus quer produzir na nossa própria vida. Por exemplo, a festa da Páscoa, que é celebrada no mês de abril, o mês de Abibe, que é o finalzinho da primavera para entrar no verão, é um sinal para nós de libertação, é um sinal para nós de redenção. Quando Deus mandou o povo celebrar a festa da Páscoa, Deus estava sinalizando